Olá, estamos aqui na TV LFG e hoje nós teremos a oportunidade de entrevistar a professora Ada Pellegrini Grinova. Para mim é um prazer muito grande entrevistar a professora Ada. Eu confesso assim que, ainda mais sobre esse tema, o anteprojeto, e muito embora todos seja de conhecimento geral toda a titulação da professora Ada, não é demais fazer um pequeno registro aqui sobre pelo menos as suas principais titulações. A professora Ada é livre-docente e doutora pela Universidade de São Paulo, professora titular da Universidade de São Paulo, onde leciona os cursos de mestrado e doutorado, coordenadora dos cursos de pós-graduação Lato Sensu da rede LFG, presidente honorária do Instituto Brasileiro de Direito Processual, vice-presidente da International Association of Procedural Law e do Instituto Libero-Americano de Direito Processual, doutora honoris causa pela Universidade de Milão, na Itália. Professora Ada, confesso que eu estou assim, com é um prazer muito grande participar aqui como âncora para esse bate-papo sobre o anteprojeto. Eu acho que não teria uma pessoa mais adequada para abrir essa série de programas que nós faríamos sobre o anteprojeto. E assim, de plano, a pergunta que eu vou lhe fazer, né, que eu te faço, o que a senhora acha assim, de aspecto geral sobre esse anteprojeto? Vem em boa hora, não vem em boa hora, foi debatido, não foi debatido? Ou seja, eu queria assim, uma ideia geral da senhora sobre esse anteprojeto. Muito obrigada por suas palavras, professor Rodrigo Mazei. Eu estou muito feliz por participar desse programa, abrindo esse ciclo de entrevistas. E devo dizer que pouco antes que fosse instituída a comissão do Senado encarregada de apresentar o anteprojeto de Código de Processo Civil, nós tivemos uma assembleia no Instituto Brasileiro de Direito Processual, que à época eu presidia, e nos postamos contra a ideia de um novo Código de Processo Civil. Porque para isso seria necessário avançar mais, seguir outros rumos, dar muito mais ênfase aos meios consensuais de solução de controvérsias, como faz o Código de Processo Civil, o primeiro Código de Processo Civil da Grã-Bretanha. Precisaria até inverter a filosofia de certos institutos, como da tutela antecipatória, deixando a tutela antecipada mais como regra geral num procedimento sumário e deixando o procedimento ordinário mais como residual. Enfim, era preciso fazer, se fizesse um novo Código de Processo Civil, uma grande revolução que nós achamos que ainda o país não estava pronto para fazer. Aí nós fomos surpreendidos, alguns dias depois, publicamos até um volume pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual sobre o novo Código de Processo Civil, com ideias muito avançadas, alguns achando que era suficiente prosseguir no caminho das reformas pontuais, outros entendendo que era preciso radicalmente mudar o sistema processual, partir mais para estudos interdisciplinares, partir para uma análise do conflito, para ver quais as melhores maneiras de solucionar os conflitos, que não fosse exclusivamente para o Poder Judiciário, etc. E aí fomos surpreendidos pela constituição da Comissão de Juristas, presidida pelo ministro Fux e coordenada pela professora Teresa Rudolph Wambier, em que constavam, além desses dois, que são membros do Instituto, diversos outros membros do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Então, o que fazer? Nós tivemos um momento de perplexidade, mas, diante do fato consumado, achamos que o Instituto Brasileiro de Direito Processual, que foi o propulsor de todas as reformas pontuais do Código, não poderia ficar de fora. E aí nós constituímos algumas comissões, logo que na instalação da Comissão de Juristas já se verificou que a estrutura do Código seria mantida, que seria a mesma, com exceção da introdução de uma parte geral, que falta no Código de 73, mas que a estrutura seria a mesma,
Então, nós nos demos conta imediatamente que não se trataria propriamente de um novo Código de Processo Civil, no sentido amplo que nós entendíamos necessário, mas que era mais uma questão de reformas, que, aliás, poderiam ter continuado com reformas pontuais. Então, o Instituto Brasileiro de Direito Processual constituiu comissões para apresentarem propostas aos diversos segmentos em que foi dividido o trabalho de anteprojeto do Código. E fizemos isso e mandamos para a Comissão de Juristas, depois de aprovadas as propostas que foram feitas pelos associados. E devo dizer que, em grande parte, essas propostas foram aproveitadas, em alguns pontos integralmente, em outros pontos parcialmente, e em outros pontos não tivemos acolhida. Aí começou o trabalho de audiências públicas pela Comissão de Juristas, que foi muito intenso. Houve muitas audiências públicas, mas, na verdade, a Comissão de Juristas nunca apresentou um texto. Perfeitamente. De maneira que eram apenas ideias que se debatiam. Por isso, eu acho que a divulgação do trabalho da comissão deixou a desejar. Porque se nós já tivéssemos um texto completo, seriam as críticas, as sugestões mais pontuais. Dessa maneira, nas audiências públicas, eu participei da audiência pública aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, nós só podíamos avançar ideias. Sobre outras ideias, acompanhando, divergindo de outras ideias, mas sem especificidades. Acho que este foi o defeito, digamos assim, das audiências públicas mantidas pela Comissão de Juristas. Muito já bem no final dos trabalhos, é que a Comissão de Juristas praticamente apresentou o texto pronto. Apresentou o texto pronto ao senador Sarney, ao presidente do Senado, e aí é que nós tivemos conhecimento do texto pronto. Então, eu devo dizer que eu que participei de muitas comissões para a elaboração de leis, inclusive do Código de Defesa do Consumidor, o nosso trabalho como comissão foi completamente diferente. Nós publicávamos cada estágio de maturação da proposta que tínhamos, publicávamos até no Diário Oficial, recebíamos sugestões, recebíamos críticas, filtrávamos, fazíamos outro texto, publicávamos de novo, de modo que quando o projeto da Comissão do Código de Defesa do Consumidor foi apresentado ao deputado Michel Temer, o projeto da comissão, ele já tinha sido bastante debatido em muitas peculiaridades, em muitas particularidades. A categoria jurídica sabia muito bem exatamente do que se tratava. Nós tínhamos redação de artigos, redação de capítulos, redação de títulos. E quando, falando da tramitação do projeto de Código de Defesa do Consumidor, quando o deputado Alckmin apresentou um substitutivo que se calcava, sobretudo, num trabalho da Comissão do Ministério Público de São Paulo, junto com a Secretaria do Consumidor, nós também já conhecíamos essas ideias do Ministério Público, porque o Ministério Público as havia enviado para nós. Então, a tramitação do Código foi muito mais fácil do que será, com certeza, desse novo Código de Processo Civil, porque os debates foram amplos, a participação foi ampla, e quando realmente os projetos foram apresentados ao Congresso Nacional e a Comissão Mista fez
uma solidificação de todas as propostas e ainda convidou a minha, o Herman Benjamin, o Nelson Neri Júnior, membro da comissão de juristas, para acompanharmos esse trabalho. O trabalho já estava amadurecido. Agora aqui, com relação ao projeto do novo Código de Processo Civil, nós fomos surpreendidos por um texto. De maneira que a discussão, eu entendo, está apenas iniciando. E eu participei de uma audiência pública do Senado, apresentada pelo relator geral da Comissão Especial de Reforma, o senador Walter Pereira, mas nós tínhamos 5 minutos cada um para nos manifestarmos. Em 5 minutos você pode dizer bom dia a todos, dar o nome das pessoas presentes, agradecer e sobram 3 minutos para insinuar alguma coisa. Mas também não é um debate público, amplo e geral pela limitação do tempo.